Hoje pela manhã eu inicio comentando, tivemos uma importante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, onde todos os painelistas mostraram preocupação com a Previdência mediante o fato de que a gente vem abrindo mão das receitas da Previdência desde a Constituinte até hoje, que, segundo alguns, já ultrapassa 200 bilhões de reais. Só os últimos 15 anos, com certeza, mais de 100 bi. Isto aponta para um futuro incerto da nossa Previdência. Quando você vai desonerando a folha de pagamento num volume cada vez maior, quem vai pagar a diferença no futuro para manter o benefício dos aposentados e pensionistas? Foi quase unânime de todos os painelistas das mais variadas áreas que quem está respondendo por grande parte da saída da crise no momento, e sem que isso gere mais emprego, tanto que já pediram uma audiência pública para discutir a demissão nas montadoras, é a Previdência. Discutiremos também, na próxima quinta agora, a questão da precarização no mercado de trabalho que avança e a alta rotatividade no emprego. Mas, senhor presidente, hoje eu quero falar um pouco sobre a educação inclusiva e para Olimpíadas. Venho a essa tribuna para refletir sobre o tema que tem sido debatido constantemente pela sua relevância. Falo da educação inclusiva. Educação inclusiva é aquela que contempla, com o direito à educação, todas as pessoas sem qualquer distinção. No Brasil, estamos trabalhando para que isso seja uma realidade, mas os dados ainda são preocupantes. O Censo Democrático de 2010, características gerais da população, religião e pessoas com deficiência, revela alguns dados. No levantamento feito, 95% das crianças com deficiência, com idades entre 6 e 14 anos, estão na escola, patamar bem próximo ao verificado entre as pessoas sem nenhuma deficiência. Por outro lado, 61,1% da população de 15 ou mais com deficiência não tem instrução ou cursou apenas o fundamental incompleto. Este percentual é de 38,2% para as pessoas dessa faixa etária sem deficiência. O professor Romeu Sasaki afirma que no futuro não haverá mais a necessidade de especificar, por exemplo, escola inclusiva, afinal, todas as escolas serão inclusivas. Quando todas as escolas forem inclusivas, quando todas as escolas estiverem dispostas a rever suas posturas padronizadas, quando a falta de preparo dos professores e das instituições deixarem de ser uma justificativa para a não inclusão das pessoas com deficiência do sistema regular de ensino, a escola brasileira será, assim, inclusiva. E o uso desse termo não será mais nem necessário, afinal, estará no princípio de toda a educação. É preciso refletir muito sobre esse tema. E conversando com algumas pessoas que vivem com essa realidade, nós avançamos na nossa análise. Luciano, por exemplo, é um dos meus assessores e tem deficiência visual. Perguntei a ele por que a inclusão ainda não é uma realidade em nosso país. Ele respondeu que para isso é necessário uma mudança interna do ser humano, que será acompanhada de uma mudança cultural. Disse ainda que é preciso acabar com o estigma da anormalidade que a sociedade imputa às pessoas com deficiência, e isso é um processo, um longo caminho a percorrer
no combate a esse preconceito. Senhor presidente, a deficiência precisa deixar de ser vista como uma tragédia pessoal e um problema individual e doméstico. Há uma nova maneira de se perceber a deficiência. Essa nova forma considera o corpo com determinados impedimentos, mas admite que as principais barreiras que uma pessoa com deficiência enfrenta estão fora do corpo, estão em uma realidade que não considera as diferenças humanas. Assim, nossas leis precisam apontar para a garantia de direitos, para a promoção da independência da pessoa com deficiência. As diferenças precisam fazer parte como algo natural da vida diária de todas as pessoas com ou sem deficiência. Mas não basta que as escolas tenham crianças com deficiência em sala de aula. É necessário que os professores desenvolvam atividades em grupo, algo que busque a cooperação entre os colegas de classe, algo que faça com que todos se sintam participantes deste aprendizado. Nesse processo, senhor presidente, não são apenas as crianças com deficiência que saem ganhando. Essa integração influencia no aprendizado de todos. Para as crianças com deficiência, o que muda é o fato de se sentirem incluídas, respeitadas e participantes de um contexto social maior do que o de suas deficiências. Para as crianças sem deficiência, o ganho é o convívio com a diversidade, o desenvolvimento do espírito, de cooperação, a quebra de preconceitos, o desempenho, o amor de alma, de coração. A escola é um ambiente especial do convívio, de referências e de inclusão social, de aperfeiçoamento, de formação intelectual e moral. Na escola, as crianças não apenas ampliam seus conhecimentos, como também criam laços de amizade, de convivência, de respeito, de dignidade, de integração, que ajudarão a prepará-las para os desafios futuros. Necessitamos, senhor presidente, de aperfeiçoamento permanente dos professores, de adaptações da estrutura física das escolas, da indispensável colaboração dos pais e responsáveis, enfim, de toda a sociedade. A melhoria dos equipamentos e da infraestrutura física é também fundamental. Salas de apoio equipadas com recursos educativos adequados, adaptação do espaço físico, a construção de rampas, adaptação de banheiros, entre outros diversos itens componentes de uma estrutura material de apoio. Um dos pontos mais importantes para a inclusão de crianças com deficiência é enfrentar e vencer a barreira psicológica que geralmente separa esses alunos dos demais. Trata-se de assunto que supera o campo educacional e pedagógico, pois adentra ao campo dos direitos humanos e às garantias e direitos assegurados pela Constituição. Em pleno século XXI, não podemos mais admitir um tratamento atrasado e discriminatório. O irmão Flávio Azevedo, do Colégio La Salle, afirma que o ambiente físico não é o mais importante em uma política inclusiva. O ambiente afetivo é que faz a diferença. Rampas e elevadores dão acesso às instalações. Respeito, aceitação, carinho e compreensão dão acesso ao coração, à alma. E é esse ambiente que as crianças com deficiência mais querem ter acesso. Uma educação plural, diversa, rica, contemplando a todos, com e sem deficiência. Assegurar uma educação de qualidade é certamente a forma mais segura de se promover a inclusão de todos em uma sociedade desenvolvida e justa. Senhor presidente, quero falar de outro aspecto da inclusão social. Falar de um espaço onde pessoas com deficiência mostrem toda a sua capacidade de superação. Desde 1960, em Roma, são disputadas as
Olimpíadas de lá para cá, tem aumentado bastante o número de países participantes. Também tem aumentado o espaço dessa competição na mídia. Não se trata de olhar aqui para as pessoas como super-heróis, mas de simples fato de que essas pessoas têm um espaço para demonstrar sua capacidade de competição e toda a sua eficiência, o mais puro espírito olímpico de expressão do pensamento do Barão de Coubertin. Diz ele, o importante não é vencer, mas competir e com dignidade. O Brasil vem fazendo excelente papel. Até ontem, nossos atletas contavam com 7 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Nesse sentido, a vitória é pessoal, mas é coletiva, vencendo os limites, vencendo os preconceitos. Senhor presidente, quero ainda, aproveitando o meu tempo, falar de um outro tema que me é muito caro, a questão dos precatórios, a demora nos pagamentos. Não é de hoje que a sociedade brasileira vem contestando a realidade nada confortável envolvendo os precatórios. A demora burocrática na liquidação, bem como a inversão injusta da ordem de pagamento, tudo leva a um desânimo, a uma descrença cada vez mais crescente nas instituições democráticas do nosso país que regem as finanças da União. Na verdade, o desconforto deita raízes em motivações complexas. Longe do senso comum, não se trataria de falta de leis, naturalmente. Pelo contrário, trata-se de leis que se chocam nas intenções e se sobrepõem na ineficácia normativa. Assim, desatendendo as finalidades fundamentais do Estado como exemplar modelo de bom pagador. Como é sabido, o sistema de precatórios deveria consistir na garantia constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a fazenda pública. Isso se define, por sua vez, em regra de natureza processual e efetividade da sentença condenatória, transitada em julgado por quantia certa contra entidades de direito público. Do ponto de vista estritamente jurídico, além de homenagear o direito de propriedade, prestigia, por princípio, o acesso à jurisdição e à coisa julgada. Todavia, senhor presidente, quando para muitos parecia que a União tinha esgotado o repertório de subterfúgios para abusar da paciência do cidadão em benefício do Tesouro, descobre-se que a legislação que regula os precatórios ainda mantém praticamente intocável sua injusta, arrastada e protelatória estrutura operacional, o que é lamentável. E para piorar o panorama, quem tem mais a perder com isso são naturalmente os credores mais vulneráveis, ou seja, nosso cidadão comum, pobre e idoso. Em contrapartida, porém, há de se reconhecer que a situação dos precatórios se converteu em um dos mais incisivos pesadelos vividos pelos entes federados. Os estados, o DF, os municípios, se veem às voltas com débitos além da sua capacidade de pagamento, inviabilizando mesmo a prestação de serviços públicos básicos à população. Na busca inesgotável de equacionamento desse problema, o Congresso Nacional tem editado sucessivas mudanças constitucionais, de modo a recomendar um regime vacilante de precatórios, que vincula arbitrariamente sua quitação à disponibilidade orçamentária da entidade federada. Sem exagero, senhor presidente, não tardou muito para que o regime constitucional de pagamento de precatórios, engendrado em 88, logo revelasse suas deficiências. Por tal motivo, foi objeto de várias alterações, realizadas mediante as emendas da Constituição 30, de 3 de setembro de 2000, 37 de junho de 2002, 62 de dezembro de 2009. Todavia, tais modificações tampouco contornaram os problemas pertinentes e, de modo claro, seguem incapazes de satisfazer os interesses da sociedade brasileira, em especial dos credores da fazenda pública.
Historicamente, tal fenômeno não surgiu do acaso, mas sim de um longo processo administrativo marcado pelo desleixo e pela arbitrariedade irresponsável de nossas autoridades públicas. Na cronologia dos eventos históricos, convém registrar que, desde a infância do país, o sistema já emitia tais sinais controversos quanto à sua função. Ainda ao longo do Brasil colônia, sob o domínio de Portugal, a liquidação das dívidas da coroa regulava-se pelas ordenações filipinas e se processava da mesma forma que a execução contra devedores particulares, cabendo penhora e alienação dos bens para pagamento aos credores. Posteriormente, um conjunto de leis foi editado com o propósito de excluir da penhora os bens e renda dos nobres, ensejando, na sequência, o entendimento de que os bens da Fazenda Nacional somente poderiam ser penhorados por decreto da Assembleia Geral. Não por acaso, foi na Constituição do Império que se consolidou o princípio da impenhorabilidade dos bens públicos. Nessa ordem, a falência de nosso sistema de precatórios pode ser vinculada à descrença dos cidadãos nas instituições democráticas, fato de imensa gravidade. Uma vez conhecidos seus efeitos, não apenas no plano institucional, mas também no social. Os especialistas notam ainda que a experiência brasileira não conta com parceiros respeitáveis e densos no plano internacional. Ao contrário, em diversos países ditos desenvolvidos, escapa-lhe simplesmente a figura do precatório, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália e da França. Mesmo nos países ibéricos, Portugal e Espanha, existem maiores restrições ao cumprimento de ordens judiciais contra a Fazenda. No contexto do Brasil contemporâneo, arrastam-se o descaso e o improviso institucional, resultando na injustiça violenta e cruel, olhando principalmente o aspecto social. Pois bem, cabe reiterar mais uma vez que o Congresso Nacional já havia alterado por meio da emenda 62 a forma como a União, os estados, o DF e os municípios efetuavam o pagamento de suas dívidas originárias de precatório. Naquela oportunidade, foi instituído, entretanto, um regime especial de pagamento de precatórios, visivelmente favorável aos devedores e, logicamente, prejudicial aos credores dos antes federados. Sem dúvida, a criação de tal regime especial, à época decorreu em larga medida da situação de penúria que se passavam alguns estados e municípios. Embora as precárias condições financeiras afetassem a capacidade de pagamento de suas dívidas, a realidade é que foram estabelecidas situações altamente injustas para os credores, especialmente para aqueles que firmaram obrigação junto aos próprios entes federados e suas instituições oficiais de crédito. Diante desse descalabro, não mais socialmente suportável, senhor presidente, decidimos agir. Como forma de atenuar alguma dessas situações de injustiça, particularmente a daquelas pessoas que têm precatório a receber e precisam de financiamento habitacional, chegamos a encaminhar no Senado Federal, bem recentemente, uma proposta de inclusão de cessão de créditos oriundos de precatórios para pagamento de financiamentos habitacionais entre as possibilidades previstas no artigo 100 da nossa Carta Magna. Verdade seja dita, senhor presidente, não se trata em absoluto de concessão de vantagem, benefício ou subsídio, mas sim de permissão ao cidadão credor do poder público de utilizar seus próprios recursos para pagar suas dívidas. Na mesma linha do entendimento, ingressamos em 2011 com uma outra proposta de emenda à Constituição, reivindicando a concessão de prioridade no pagamento de precatório, não somente às pessoas com 60 anos de idade ou mais, mas também a quem dependa dessas pessoas para viver.
e também as pessoas com deficiência. Entre outras palavras, de modo mais justo e equânime, que a lei conceda aos dependentes e pensionistas a mesma prioridade constitucional, contribuindo, assim, para sanar uma gritante omissão legal. Por isso mesmo, é mais do que oportuna, se não urgente, a iniciativa do Parlamento em propor uma nova redação integral para o artigo 100 da Constituição. Senhor presidente, na verdade, na esteira das outras PECs, por nós encaminhadas, devolvemos enviar uma terceira, com o exato propósito de consolidar um texto mais consistente e coerentemente mais eficaz para a edição vigente do mesmo artigo. Em primeiro lugar, propomos que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federais, estaduais, distrital e municipal, em razão de sentença judicial, far-se-ão no prazo de 1 ano, contando a partir do dia do recebimento da requisição judicial de pagamento, observados critérios. No meio desses critérios, cumpre destacar a prioridade sobre os créditos de natureza alimentar, assim entendendo todo o rendimento do trabalho assalariado de outra fonte, mas que destine prover o sustento do trabalhador e sua família. Nesse caso, o pagamento da fazenda deve ocorrer em até 90 dias a contar do recebimento da requisição. Em segundo lugar, compete salientar a nova redação do parágrafo 2º, quando prevê que, vencidos os prazos para o pagamento, sem a satisfação do débito ou certificada a tal circunstância, deve o juiz imediatamente expedir mandato de bloqueio de valores, procedendo à entrega da respectiva quantia a quem? Ao credor, independentemente de recurso. Por último, cabe ressaltar a relevância da nova redação do parágrafo 5º ao estabelecer que não se admitirá, em hipótese alguma, o parcelamento do crédito alimentar, salvo anuência expressa do credor e desde que demonstrada a ausência de prejuízo para este junto ao órgão legal. Apesar dos percalços, nem tudo está perdido. O Estado parece emitir sinais de lucidez, enfim, e uma certa agilidade. Em fevereiro de 2012, no quesito das dívidas da União, o Conselho de Justiça Federal chegou a divulgar o calendário para pagamento dos precatórios ao longo do exercício atual. Aproximadamente, por essa medida, 92 mil beneficiários deveriam receber precatórios federais em todo o país. No entanto, tudo esbarra na esfera dos tribunais regionais federais, quando, segundo cronogramas próprios, procedem à face do depósito desse valor e nas contas dos beneficiários em datas as mais variadas possíveis. De todo modo, os precatórios deverão ser pagos de acordo com a sua natureza alimentícia e não da sua natureza alimentícia e não protelando, mais uma vez, consignando prioridades para o pagamento. Por outro lado, visando a adequação à lei de acesso à informação, a Comissão Mista do Congresso Nacional divulgou em junho último a relação, a CMO, de todos os precatórios devidos pela União e que devem ser pagos ainda esse ano. Segundo o presidente da CMO, deputado Paulo Pimenta, estão previstos no orçamento da União, aprovado no ano passado, para serem pagos no decorrer desse ano, precatórios que vão alcançar a cifra de 10 bilhões de reais. O link disponibilizado na página da internet pela comissão, que faço parte, vai divulgar o número do precatório, o órgão acionado na Justiça e o valor escrito no orçamento. O próprio deputado Paulo Pimenta, presidente daquela comissão, declarou, na ocasião, que muita gente havia procurado a comissão para conseguir informação sobre o que estaria previsto no orçamento para o pagamento do precatório. Curiosamente, aí eu termino, senhor presidente, ele mencionará o caso de uma pessoa que havia caído na malha fina da Receita Federal por não ter declarado no imposto de renda os precatórios supostamente recebidos, que não recebeu. Segundo Pimentel, para o Espaço Geral, essa pessoa lhe informava que só havia tomado conhecimento da liberação dos precatórios por meio da notificação da Receita.
em função da malha fina. Senão ele nunca ficaria sabendo que já poderia receber o seu precatório. Ora, diante desse acontecimento, não há como negar que algo visivelmente disfuncional estrangula o sistema de precatório no Brasil. É por todas essas razões, e especialmente para viabilizar a realização da justiça com os credores das fazendas públicas, que temos sistematicamente submetido ao Senado Federal não só discursos, mas proposições legislativas com o objetivo de contornar os problemas que atormentam o sistema de pagamento dos precatórios. Senhor presidente, no entanto, por mais urgente que sejam, tais iniciativas ainda não mereceram a indispensável apreciação dos eminentes colegas, dos quais gentilmente solicitamos a atenção devida e o apoio necessário para a sua aprovação. Senhor presidente, cabe-nos apenas ratificar nosso compromisso em buscar, seja a que custo for, uma forma legislativa eficaz e justa para o sistema de precatório no Brasil. Conforme uma de nossas PECs, devemos insistir na reivindicação de uma posição prioritária para os credores mais idosos, seus dependentes, os deficientes, com a convicção de que, por mais deficitárias as finanças da União, não devemos onerar ainda mais a vida daqueles que tanto trabalharam por esse país. Era isso, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Eu aqui fiz na íntegra meus 2 pronunciamentos, falando sobre a Paralimpíadas e também falando sobre a importância de agilizarmos os pagamentos dos precatórios. Obrigado, presidente.